Olá, pessoal. Bom dia, né? Tô gravando para vocês agora de noite o estudo dirigido, né? A correção do estudo dirigido do capítulo 3, Populações Americanas e Africanas. Bom, eu não pude estar aí pessoalmente com vocês no dia de hoje, né? Mas eu vim trazendo vídeo para vocês da correção de toda a atividade aí que foi o nosso TA, tá ok? Então vamos lá. América e África compartilham um aspecto comum presente na história de quase todos os seus países: a experiência da colonização europeia. Descreva as semelhanças observadas nesse período. Bom, é muito simples, né? São os idiomas oficiais e dominantes desses países que são os aspectos presentes na história. Eles foram colonizados, né, por espanhóis, portugueses, né, por europeus aí em geral, mas mais por espanhóis, ingleses e portugueses, né? Então, por isso a gente tem a questão do idioma, né? É uma característica aí dessa colonização. 2. O que é colonialismo? Explique. Como expliquei dentro de sala para vocês, né? O colonialismo é um sistema de relações econômicas que vigorou em diferentes partes do mundo, desde o século XV até meados do século XX, quando nas décadas que se seguiram a Segunda Guerra Mundial entra em decadência. Então, a partir do momento que segue, né? A partir do momento que a gente tem a Guerra Mundial aí, ela entra em decadência, né? O colonialismo. Atualmente existe poucos locais dessa situação. Um exemplo que a gente tem é a Guiana Francesa, que é um território, né, ultramarino da França, que está fora ali do território francês ali na Europa e está aqui no continente americano. Então, resumidamente, né, o colonialismo é uma forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre a outra. Eu lembro que eu expliquei e falei com vocês com relação ao Brasil, né? O Brasil era colônia de Portugal, então o Brasil, lá em 1500, quando era colônia de Portugal, ele teve que aceitar as regras de Portugal, ok? E a descolonização, que é a questão número 3, é o processo de emancipação dos territórios coloniais em relação às metrópoles colonizadoras, conduzindo, em regra, a independência daqueles. Então, o que acontece? Colonizar, eu tenho a colônia, eu tenho a metrópole, né? E eu vou lá e falo assim com a terra, olha, com aquele local. No caso aí, a gente pode colocar Portugal quando colonizou o Brasil. Chegou aqui e falou que era deles e pronto. Isso é o colonialismo. Aí impôs as regras, impôs a cultura, impôs a religião, impôs tudo. A descolonização é quando o país ele fica sendo independente, né? Quando ele declara independência. Então, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal a partir do momento que ele pede a sua independência, tá? A colonização também, que é o 4, diferencia a colonização da América da colonização da África. São diferentes, gente. Enquanto a gente tem a colonização da África, né? O colonialismo da América, do século XV ao século XIX, lá na África a gente tem o auge dele a partir do século XIX e século XX, início do século XX. Quais são as consequências na América? A extinção de comunidades nativas, a chegada de estrangeiros, a miscigenação da população local com os demais estrangeiros. Já lá na África, a gente vê que antes do século XIX, enquanto na América chegavam africanos e europeus, na África ocorria uma grande subtração da população produtiva. Então, era a questão dos escravos, era retirado ali a população da África para poder ir trabalhar, né, em outros países. A partir do século XIX, as divisões étnicas são acentuadas por privilégios concedidos pela administração das colônias a alguns grupos e fronteiras coloniais que depois se tornariam nacionais. Então, a demografia na África, ela se vê o que ela sendo diminuída, né? Vai diminuindo a população e principalmente a população forte, a população que consegue trabalhar.
As principais potências, né? Portugal, Espanha, Inglaterra na América. E na África, Inglaterra e França. A Inglaterra tem todas, não tem jeito. Os ingleses, tá? Na economia internacional, o colonialismo na América era o mercantilismo, né? Que é a aquisição de produtos, eram lucros, tá? Era a compra e venda de produtos, né? E já na África, era o capitalismo industrial, onde a gente tinha uma característica grande da produção e consumo de grandes mercadorias que eram produzidas com trabalho assalariado, tá? Como é um pouquinho diferente aí essa economia internacional, né, entre América e África, ela foi conhecida como neocolonialismo, tá? Que é a nova forma de se colonizar, né? Eles não são escravos, mas eles não são tidos como escravos, como colônia, mas acaba que ele passa a produzir ali para outro país, ok? 5. Caracteriza colônia de exploração e colônia de povoamento. Bom, gente, isso é muito fácil. O próprio nome já fala, povoamento. É para povoar, exploração para explorar. O de povoamento, né, a gente tem na América anglo-saxônica, que lembrando lá que a anglo-saxônica é composta de Canadá e Estados Unidos, né, lembrando que o Alasca também porque é território dos Estados Unidos. A forma de trabalho no povoamento ela é livre, a família que trabalha. Existem pequenos minifúndios, né, que são pequenas propriedades de policultura com vários tipos de plantação. E essas plantações a gente tem exemplo, arroz, milho, tá? Aonde que essa produção ela fica? Dentro do próprio país, no mercado interno. Porque o objetivo da colonização de povoamento é povoar e construir um país. Então ele vai tirar o recurso do país, mas vai deixar nele para ele mesmo conseguir ali se desenvolver. É um exemplo que a gente tem aí, como falei, a América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos. Como já começou com uma colônia para povoar, né? É um país mais desenvolvido. Já a colônia de exploração, a gente tem a América Latina e a partir de México para baixo, lembra no mapinha que eu mostrei para vocês? Mas na frente aí a gente vai falar dele. Deixa eu ver só se ele tá aqui, um minutinho só. Aqui, ó. Então a gente tem o mapa da América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então a América Latina, né, o México para o sul, abaixo do México aí tudo é latino. Voltando lá na nossa questãozinha. O trabalho era escravo, né? Eram grandes latifúndios, então grandes propriedades de terra somente com um tipo de plantação. A gente sabe que o Brasil colônia, né? Ele começa aí com a extração do pau-brasil e a exploração, né? A plantação da cana-de-açúcar. E o mercado externo, né? Era o destino dessa produção. Então ele voltava para a colônia, tá? Desculpa, a colônia mandava para o colonizador, no caso, o Brasil mandava para Portugal. E o objetivo era retirar toda e qualquer riqueza dali, minerais, agrícolas, das colônias, para enriquecer a metrópole. Então, tirava do Brasil e mandava para Portugal para enriquecer Portugal. Ok? O que é o índice de paz global? Quais são os seus 3 principais indicadores? IEP, né, é o índice de paz global, é a maneira de medir. Nossa, está escrito errado, perdão. Medir. Os países são mais ou menos pacíficos. Não é questão de violência, viu, gente? De mortes. É questão de pacificismo, tá? Utiliza-se de 3 principais indicadores: a segurança e a proteção da população. Se o país é militarizado ou não, que aí a gente entra com o autoritarismo, né? A participação em conflitos internos e externos, tá? Então, se existe aí dentro daquele país conflito interno, que são as guerras civis, e os conflitos externos, tá ok? Não esqueçam disso aí, que isso é de extrema importância. A mesma coisa, né, tão importante quanto é o índice de desenvolvimento humano, né, e seus principais indicadores. O índice
O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. A gente tem 3 indicadores, que é a expectativa de vida, no sentido em que esse fator observa quão longa e saudável é a vida das populações. Então, a gente só consegue ver a longevidade e a saúde a partir do momento que para me calcular, eu preciso de fazer ela em cima da expectativa de vida. O nível de escolaridade também, né? É avaliado o índice de alfabetização de adultos e também os níveis de escolarização da população em geral. E a renda per capita, que apresenta o foco no padrão de vida e é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto, per capita, que seria o produto, né, interno bruto dividido pela população. Então, eu pego todo o dinheiro ali, todo o Produto Interno Bruto da população e divido pelo total da população. Ok? Aí eu vou ter a renda per capita. Então, são os 3 indicadores aí que eu calculo o IDH. Ok? Bom, observe a figura abaixo. Então, a composição da população brasileira por faixa de idade, 1980, 2011, 2040. Então, olha só a evolução. A gente tem uma pirâmide mais em forma de triângulo, ela vai ficando mais gordinha, até ela ficar, né, com a cabecinha fina aqui em cima, até ela ficar com a cabeçona aqui, um corpo mais ou menos e os pezinhos bem menores. O que isso quer dizer? Que ao aumento da expectativa de vida, tá vendo a expectativa de vida acima de 60 anos, olha o tanto que vai aumentando. E a diminuição na taxa de natalidade. Então, olha só, a taxa de natalidade 0 a 19, ela só vai diminuindo. E ela tende a diminuir mesmo. Aí sim eu vou ter um país desenvolvido. Tanto é que é do Brasil, né? É a composição da população brasileira por faixa de idade. E essa evolução até 2040, ela mostra que o Brasil, no futuro, ele vai ser um país desenvolvido. Ele deixa de ser emergente. Bom, 9. Explica a estrutura da população americana quanto a países desenvolvidos, que são os ricos, e subdesenvolvidos pobres. Então, de acordo com o desenvolvimento, né, a gente tem um nível de IDH alto. Quanto mais desenvolvido, maior o nível de IDH. As famílias são menores, casamentos ocorrem em idade mais avançadas, mulheres tendem a se dedicar à carreira profissional antes da maternidade. Já os emergentes e subdesenvolvidos são os pobres, né? É uma situação oposta ao desenvolvimento. As famílias são grandes, muitos filhos, o casamento ocorre muito com mulheres mais novas. As mulheres não tendem a se dedicar à carreira profissional, né? Elas tendem ao casamento mesmo. 10, acho que tá acabando. Vai até o 11, né? Acho que vai dar tempo. Como é regionalizado o continente americano quanto à característica histórica e cultural, ou errado também aqui, perdão, cultural. E também quanto à sua regionalização política. Então, o mapa 1, ele mostra a regionalização política. Então, a gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Já o mapa 2, a gente tem a regionalização histórica cultural com a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Lembrando que a diferença de um para o outro, que um é político-administrativo e o outro é histórico e cultural. Não esquece, tá? O México não está na América do Norte enquanto administrativo, mas ele está na Latina enquanto histórica cultural. Porque a África é dividida em África do Norte e África subsaariana. Porque, gente, olha, esse grande território habitado por mais de 1 milhão de pessoas apresenta grande diversidade física, étnica, cultural e econômica. Todos esses elementos contribuíram para uma subdivisão regional que estabeleceu a África Mediterrânea, também chamada de Islâmica, né, a do norte aqui, ou setentrional. E a África subsaariana, que ela está abaixo do deserto do Saara. Então, é essa parte toda amarelinha aqui, tá? E por último, né, porque a África é branca. A África branca, né, também conhecida como África do Norte ou Setentrional, é a porção do continente que se localiza acima do Saara, né, como eu falei, né, acima do Saara. Marcada pela predominância de povos brancos de origem caucasoide e pela hegemonia branca. Antes de ser considerada a África branca, essa região foi originalmente habitada por africanos de pele negra, né, bem antes aí. De acordo com alguns historiadores, isso pode ser comprovado pela presença da arte rupestre difundida no Saara. Somente as áreas do Baixo Egito e a de Maghreb, que é essa área aqui, eram habitadas por
africanos brancos. Um grande abraço a todos, espero que tenham compreendido.